Mais um dia, mais uma noite, às 22 horas, para a gente bater aquele papo massa e sempre tendo alguém muito importante para o reino e para tantas pessoas. E hoje eu fiz questão de chamar meu amigo Álvaro, camarada de longa data. Logo, logo vou estar falando que é pastor Álvaro, eu vou ficar mais animado com esse negócio. Vou colocar ele aqui ao vivo com a gente, para ele ficar junto aqui comigo. E aí, Álvaro? E aí? Álvaro, eu vou começar esse negócio bem diferente. Oi. Vou começar bem diferente. Eu tô te ouvindo isso agora. Ai, Olha quem entrou aí. Olha quem entrou aí. E aí, Paulinho? Conta pra nós aí. Tamo junto. Esse cara aí, falar sobre ele é chover no molhado, né? O Álvaro é bênção na minha vida. Devo muito o meu caminhar, o Álvaro. Rapaz, vai entrar os quatro desse cara, quer fazer a surpresa aí, velho. Coloca um fone de ouvido, fica melhor. Só assim pra gente se encontrar, né, velho? A surpresa do Davi Amarelo. Ô, Jesus. Vai lá, Kids, vai na bala, mano. Opa, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui nessa transmissão ao vivo. O Davi nos comunicou que ia ter essa live, eu prontamente quero deixar aqui uma palavra para o meu amigo Álvaro, que a gente se conheceu, deve ter uns 3 a 4 anos, Davi, mas quando a pessoa tem caráter, índole boa, não precisa conhecer há 10 anos. Você já conhece ali na fala, a Bíblia fala que a boca fala e o coração está cheio. Então, quero dizer que foi um prazer ter conhecido o Álvaro. Álvaro, você é um homem de honra, uma pessoa que eu tenho muito... A gente não fica andando junto sempre, mas o pouco que a gente anda é o suficiente para a gente saber do teu caráter, da tua idoneidade e da tua responsabilidade com a obra de Deus. Estou aqui para dizer que é um prazer caminhar com você, é um prazer a gente estar junto com você, Álvaro, porque verdadeiramente a Bíblia fala, Romanos 13:7, dê honra a quem tem honra. Então, nós temos que dar honra às pessoas que têm, que merecem honra. E você é um desses, Álvaro, que eu tenho o maior carinho mesmo, aprendo muito com você, você só vem para somar, você na nossa vida é uma bênção de Deus. Então, sempre saiba que muita gente olha em você, muita gente vê o seu exemplo, por mais que você não perceba, mas você tem deixado um legado aí de caráter, de idoneidade, de fé, de perseverança, e sempre disposto para servir a Deus, sempre disposto. Então é um prazer, Varão, estar contigo, é um prazer, uma honra minha ser seu amigo. Que Deus lhe abençoe grandemente, você, sua família, toda a sua prole aí, que Deus venha cada vez mais alargar as tendas para que venha suprir a sua necessidade. Um beijão para você, amo muito você, Álvaro, em nome de Jesus. Eita, Paulinho, sapeca logo aí, Paulinho, aproveita o embalo. Eu queria que o meu presbítero falasse a passagem, que ele é minha Bíblia online, que diz que nós temos que andar com irmãos que edifiquem, né? É uma passagem na Bíblia que você tem que andar com pessoas que edificam. Meu presbítero sabe muito o que eu estou falando. E eu tenho só que agradecer a Deus, né? Porque nos momentos mais difíceis, os verdadeiros amigos, que são mais chegados que irmãos, às vezes, sempre estiveram comigo. O Álvaro é um deles. E eu tenho ele como um espelho. Quanto mais eu precisei dele, que foi na pandemia forte, na mesa de som que eu não entendia de nada, saímos da igreja 3, 2 da manhã, ele saindo da casa dele do outro lado da cidade, sempre esteve comigo, fizemos evangelismo de rua juntos. Então, o Álvaro, para mim, é um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho vários amigos segundo o coração de Deus, o Álvaro é um deles.
Amém. E eu tenho só que agradecer a Deus pela rica oportunidade de ter conhecido o Álvaro. E amo ouvir os louvores dele, né, mano? Então, sou suspeito em dizer, né? Te amo, lindão. Tamo junto. Legal, legal, legal. Obrigado, meus amigos. Obrigado mesmo, viu? Deus Amém. abençoe Deus vocês. abençoe. Grande abraço. Obrigado. Eu que agradeço a todos aí, cara. Fica à vontade, É arquivo, toque as músicas para nós aí. é arquivo confidencial, é. Sabe, cara, eu tava pensando Rapaz, nessas coisas hoje, né, bicho? Porque assim, eu tava até falando com alguns, né? Falei, cara, esses caras, tudo que chama o Álvaro, ele tá no meio. Ele toca, ele canta, ele vai atrás, ele carrega, coloca no carro dele, carrega a caixa, sabe? E a gente talvez só verbaliza aquilo que a gente gostaria de falar quando o cara vai embora. Eu falei, não, tem que falar quando o cara tá vivo, tá andando de ouvida. né? Lógico, então nesse nosso encontro das 10 horas vai rolar muito isso, sabe? De pessoas que têm se empenhado em fazer a obra, cara. Isso é maravilhoso. Sim. Assim, eu sei que vai ter tempo, mas para mim não esquecer, cara, eu quero mandar um abraço aí pro Aquiles, pro Paulinho, agradecer, porque, assim, eles, assim, foram grandes amigos que Deus colocou, assim, na pandemia, muito antes da pandemia, né, mas na pandemia, assim, foi um refrigério, porque a gente continuou fazendo as obras com todo cuidado, usando máscara, né, usando álcool gel, fazendo todo o processo, mas a gente não deixou de evangelizar, porque existiam as pessoas nas ruas, né, cara, que precisavam ouvir a palavra de Deus. Isso foi um refrigério. Eu aprendi muitas coisas com eles, vivi muitas emoções, assim, durante o finalzinho de 2020, o início de 2021. Então, assim, foi um privilégio, né, me aproximar mais do Paulinho, né, e a gente tomar os nossos cafés lá na igreja, e a gente viveu muita coisa junto. Eu sou grato a Deus pela vida dos dois, né, e assim, cara, eu só sinto saudade. É como o presbítero Aquiles falou, um dia a gente vai se encontrar todo mundo, vai acabar essa labuta aí, é porque às vezes a gente tem que fazer as obras em outros lugares, né? Mas um dia a gente vai se encontrar e a gente vai dar todo mundo junto. E o nome do Senhor Jesus, eu falo um dia que a gente não vai se separar mais. Esse dia vai chegar e esse dia todos nós aguardamos e vai ser um privilégio estar com todos vocês lá na mesa do Senhor, do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. É o vaso de alabastro, no caso, na versão da Fernanda. Eu lembro porque a letra música que está diferente. na igreja da A da minha Maravilha. mãe. Cara, ela é pra antiga. frente. Isso. Só que é Bíblia pura, né, cara? Eu já ministrei muito sobre usando essa canção, né? Já ministrei muito usando essa canção, porque, cara, é muito forte. Quando a gente consegue compreender a imensidão do Evangelho e quando a gente consegue entender aquilo que nós recebemos de Deus, cara, você entrega tudo. Existe um pastor que ele pregou algo fantástico. Por exemplo, a gente sabe que, teologicamente falando, dos 24 anciões, ali está retratando os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, né? E aí fala que eles vão receber a coroa, ali simbolizando que todos aqueles que serão vitoriosos receberão a coroa. Mas o que me sabe, quebranta o coração é quando o João começa a chorar, vendo que não há ninguém digno para abrir o selo, só que o anjo pega e fala assim, não chores, porque o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu, né? E ele é digno, ele foi achado digno. E aí a Bíblia diz que os quatro seres viventes, os 24 anciões se levantam, se prostram e tiram a coroa e oferecem e declaram, só tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Isso aqui é fantástico, porque os 24 não querem nem saber da coroa, eles tiram a coroa, se prostram diante do Cordeiro e diz, só tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Né? Foi dali que o pastor Cirilo criou aquela canção, né? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, a fala dos 24 anciões, né? Poderoso seja Deus, a glória, seja o domínio. Pois é, fantástico, cara. Isso para mim é fantástico. Os 24 anciãos não querem nem saber da coroa, eles oferecem para o Senhor. Dizem, não, Senhor, só tu é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio. Ah, tu conhece o Fábio? Fábio Lima? Não, Fábio, acho que é o meu Fábio. irmão, meu irmão. É o Fábio Lima, é meu irmão. Ele mora em qual cidade? Ele mora aqui mesmo, Porto Velho. Na verdade, o meu irmão pastoreia o campo missionário junto com a minha cunhada Cristiane, lá onde nós estamos com a obra no Mariana, né? No campo missionário da Igreja Metodista, onde começou com uma célula e depois virou 2 células e acabou virando a pequena congregação lá onde a gente está começando uma obra assim fantástica para a honra e glória do Senhor Jesus, cara. Deus tem feito grandes coisas naquele lugar. Congregação lá do... Lá no Mariana, é uma congregação, campo missionário da Igreja Metodista Zona Sul. É uma congregação que está nascendo lá no Mariana, né, que vem de 2 células muito gigantes, bem grandes, que não tinha como levar toda essa galera para a Zona Sul, e aí acabamos abrindo o campo missionário numa sala não muito grande lá, né? Não, assim, não é tão aconchegante, é tão simples. Aliás, aconchegante mas simples, né? Tá conseguindo ler? Tô vendo. Tô vendo. Meu irmão 2 vezes ele disse. É o de sangue e o de Cristo. Legal. Pois é, e a gente tá lá, cara, fazendo esse trabalho assim fantástico, né? Ali tem uma história, essa célula tem uma história fantástica, assim, esse campo missionário lá tem uma história fantástica que começou, e Deus tem feito uma obra na vida de uma família, de um pai que abriu as portas da sua casa ali, que hoje não se encontra mais, já está na glória com o Senhor, e hoje tem o privilégio de ter a grande maioria dos seus filhos congregando onde abre essa célula lá, sabe? Fantástico. Fantástico. Através assim, ele abria a casa dele. Agora, tipo assim, por exemplo, eu lembro bem quando eu fazia teologia ainda, que lá no Mangueiras começou com a família, era da Dandara e da Fátima. Começou com as duas, né? Que era uma criança com algumas debilidades. Aí, na época, o Rito era o pastor Roberto, e lá começaram o trabalho lá no Mangueiras, na época era uma invasão também, né? Sim. E hoje virou uma avenida, né? Na Pero Machado, uma igreja construída, né? E tá lá também. Tá lá voltou também. Novamente para lá, novamente, a igreja tá lá, né? Pastoreada. Pastora Lunalva, né? Não é Lunalva que tá lá hoje, né? Tá falando do Mangueiras, né? Tá falando de Vitória Regis, perdão. Mangueiras começou dessa forma, né? Isso. Também com uma família. É verdade, até lá, tá lá mesmo, inclusive. Pastora Lunalva, tá lá. Está por lá, é verdade. Na verdade, assim, rapaz, eu tenho. Semana passada o pastor Augusto pregou aqui, deu a palavra, né? Na live, foi muito legal. Tu conhece o pastor Augusto? Não, só vendo. Tem muitos assim que eu não conheço. Eu não conheço. Cara, na verdade, muitas pessoas que eu vou conhecendo na caminhada. Né? O Augusto é das antigas, né? Das antigas. Então, quando eu fui para Metodista, o Augusto foi que me acolheu. Há 24 anos atrás. Ele foi o cara que me acolheu lá no Mangueiras, quando era só invasão. Sim. Era só Jesus na costa para chegar lá, rapaz, quando chovia. Sou quase de canoa. Tem muita história massa. Sim. É verdade. Tu conhece aqui também tá em Xerém? Sim, a Nayara também faz parte lá do campo missionário.
é uma das nossas irmãs lá, que cuida das crianças, tem uma obra fantástica. Inclusive, a célula multiplicada, a segunda maior célula, né, que são duas grandes células lá, onde ela é líder da segunda célula, que veio se juntando e acabou virando campo missionário, onde a gente congrega lá, junto, onde tem nossos estudos, tem nos domingos, né, a escola dominical, que vai começar novamente, a gente estava com o EDD, que era a escola de discípulos, né? E a gente vai começar a escola dominical novamente, a gente vai estar trabalhando a palavra de Deus, e os cultos no domingo. Sem contar o projeto que eu tenho lá, Levita Musical, né? Que é com os meninos lá da região, onde eu ensino música para eles. E a Nayara tem um trabalho fantástico com as meninas, né? Da dança, onde a minha filha também dança, né? Junto com a irmã dela, Nilmara. Um trabalho fantástico com as meninas. Que massa! Que massa. Vamos lá, estamos comendo. Não é grande não, Davi, é pequeno. É mais aconchegante. Rapaz, então eu creio que tu tá lá só para você ter ideia, a gente ainda tá com aquele chão não batido no barro ainda, mas a gente tá ali, né? No tijolinho ali, mas, cara, Deus tem feito grandes coisas na nossa vida ali naquele lugar. Tem que levar o Paulinho com a gente pra ficar batendo lá pra focar esse negócio, pra ficar compactado. O Paulinho já foi lá, cara. O Paulinho, o presbítero Aquilo já foram lá. O presbítero Aquilo foi pregar lá. Uma vez levei ele lá para pregar lá. O Paulinho foi lá junto com ele, trouxe uma palavra, o testemunho dele. Né? Eles estiveram por lá com a gente já, fazendo a obra já por lá, abençoando as nossas vidas. Toca mais uma música para nós aí, Álvaro. Vamos tocar. Eu tava hoje pesquisando, que hoje é o dia do amigo, né? E toda vez que a gente vai falar de amigo, né? As músicas, a maioria que fala do Espírito Santo, né? Fala do amigo, porque o amigo do noivo é o Espírito Santo, né? A gente ali não entende, né? Quando chega ali perto do... Lógico que João Batista fala o primeiro ali, mas logo em seguida ele fala do amigo do noivo, o Espírito Santo. Porque lá em Apocalipse fala o quê? O Espírito e a noiva diz, vem, né? O Espírito e o noivo diz. Porque quem está cuidando da noiva até o amigo vir, até o noivo voltar para buscar o Espírito Santo de Deus, né? Então, hoje, inclusive, eu trouxe uma palavra acerca disso, eu vou cantar algo, deixa eu ver aqui uma música, que eu gosto muito de cantar ela e falar um pouco de John Wesley, né? Eu sei que é uma história que muito contada, mas eu gosto de contar sempre essa história, cara, porque a história de John Wesley foi uma das histórias que me impactou e me faz até hoje estar no segmento metodista, não por religiosidade, não, mas por conhecer a história dele, né, do contexto, daquilo que ele fez. E eu escutava uma história que falava acerca de um seminarista, eu sempre falo isso quando eu canto essa canção, um seminarista que foi visitar a casa de John Wesley, né, lá na Inglaterra, né, um grupo de seminaristas, e eles fazendo as verificações na casa, e eles foram visitar o quarto de John Wesley, e viram um tapete, e viram as marcas no tapete. E um daqueles seminaristas perguntou que marca eram aquelas, né? E conta a história que o professor falou assim, cara, ali é o lugar onde John Wesley orava, né, de joelhos. E beleza, acabou a expedição naquela casa, entraram no ônibus para ir embora e foram fazer a chamada, viu que faltava um seminarista. Aí ele espera que eu vou lá dentro. E foi lá dentro, procurou em todos os lugares, não achou. Quando chegou dentro do quarto, John Wesley encontrou esse seminarista ajoelhado naquelas marcas, e ele ouvia dizer bem assim, aquele seminarista falar, faz de novo, Senhor. Faz de novo. E aí o professor triscou no ombro desse seminarista e falou, Billy, tá na hora de ir embora, vamos embora? Era Billy Graham, né? Fez aquela oração, todo mundo conta essa história. Billy Graham, vamos? E era ele que dizia, faz de novo, Senhor. E foi um grande evangelista nosso contemporâneo aí. E eu gosto de cantar essa canção, que ao mesmo tempo que fala... Maior, né, Álvaro? Né? Maior, né, irmão? Isso.
Exatamente, né? Que benção, que benção. Nosso parceiro Dante já está aqui também por aqui, lá do Pará. Lá do Eita Pará. glória, um abraço, Também pessoal do Pará aí. Primeiro ele vai estar falando com a gente também. Ele tem um projeto muito lindo lá com jovens, cara. Um projeto lindo com jovens. Que legal, que massa. Gente, eu não posso deixar de pedir para você. Você que está aqui ao vivo, curte a página, se inscreve no canal. Álvaro, conta para nós aí lá como é que foi a tua conversão, cara. Como é que tu chegou a conhecer Jesus? Conta um pouquinho para nós. Cara, na verdade, Deus tem uma obra diferente com cada um. Mas mesmo ele tendo uma obra diferente com cada um, que eu falo assim de conversão, existe uma galera meio parecida com as nossas conversões, né? Existem pessoas que se convertem igual a gente. Então não é só nós, não é única, né? Existe um pastor no Ceará que ele gosta de pregar eu esqueci o nome daquele chapéuzinho lá, que tem um nome, né, que dá do Ceará lá, que se usa, junto com o gibão, né? E ele costuma dizer que se tem uma coisa que parece, que se parece é a convenção do ímpio, né? Porque é uma coisa que, não, Deus fez um trabalho fantástico na minha vida. Se você souber de onde Deus me tirou, você, meu irmão, Deus me tirou mesmo da lama, tirou das trevas, com a sua maravilhosa luz. Mas o que aconteceu comigo? Eu conto para as pessoas, com muito respeito, né? Muito respeito. Eu conto para as pessoas que eu me converti ainda dentro do catolicismo, dentro da igreja, porque eu fui católico, né, até os 24 anos, né, quando eu ainda seguia, né, a denominação católica ali. E aos 24 anos eu tive a experiência de fazer a crisma, né? Eu fui um católico, cara, bem inteirado das coisas. Eu fui um católico bem participante das coisas. Minha mãe, né, sempre colocou a gente para conhecer as coisas de Deus, né? A gente participava das catequeses, estava sempre na igreja com a minha mãe desde pequeno, né? Eu tenho lembrança de muitas coisas lá no bairro São Cristóvão, na igreja São Cristóvão ali, o meu avô, a minha finada avó. Então eu tinha isso muito forte, né, na minha vida. E eu não fui aquele católico que as pessoas dizem não praticante, eu era praticante, eu conhecia tudo, eu conhecia o catecismo, conheço até hoje, né, que são coisas que a gente não esquece. E eu, assim, quando eu estava com uns 16 para 17 anos, no catolicismo a gente diz, deixei de ser não praticante, né? Se fosse na igreja evangélica a gente diria que era desviado, né? Hoje a galera não quer mais ser chamada de desviado, é o desigrejado, mas tudo bem. E aí eu fui tocar na noite, cara, né? Eu fui tocar na noite, eu comecei a tocar na noite, comecei a ganhar experiência na noite, tocando com várias bandas. E aí, em 2006, eu conheci a minha esposa, né, hoje, que foi um instrumento que Deus utilizou, assim, para mudar a minha vida, a história da minha vida. Olha. E aí eu fui, aí ela falou, ela queria casar, né, e na igreja católica a única coisa que eu não tinha era crisma. Entendeu? Aí eu fui fazer a crisma. Cheguei na igreja católica, voltei para minha antiga comunidade, onde fazia, e lá fizeram um supletivo, onde eu podia fazer, não no final de semana, mas eu podia fazer na segunda-feira, que era o único dia que eu tinha para ir à noite. E lá eu peguei a Bíblia da minha mãe, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a discordar de muitas coisas ali, como eu falei com todo respeito, e passei a ler a Bíblia, e quando me desesperei, eu já estava fora. Não tinha nenhum lugar para ir. E eu lembro que eu saí e disse, rapaz, para que igreja que eu vou agora? Não tinha nem igreja. A minha cunhada estava voltando, né? Ela estava desviada, né? Desigrejada, ela estava voltando. E ela fez um convite para mim ir na igreja metodista, Zona Sul, onde quem era o pastor Alencar. Só que nesse interim, o Neilson tinha se convertido, o pastor Neilson, que até então não era pastor. E como a gente se conhecia da noite, ele ficou sabendo que eu já estava no processo de convenção. E antes de eu ir para a igreja, já tendo recebido o convite, eu fui para um retiro espiritual, que o Sopro do Espírito, que era um grupo de teatro que fazia parte da igreja do Porto, foi fazer
apresentar duas peças, a peça dos Sonhos de Deus e a peça dos Últimos Dias, que era uma do caixão que eles tinham, e foram apresentar em Ji-Paraná, se eu não me engano, na Presbiteriana Renovada, no retiro que teve lá. Foi o Clédson, Neilson, pastor Daniel, que até então fazia parte. Né? E eu ainda fui naquele lance, cara. Tava o Cátio também? Não, o Cátio já é novo, o Cátio já é da geração nova. É aquela galera mesmo que fazia da Igreja do Porto, o Cátio ainda não fazia parte ainda. Né? Era o Clédson, era o pastor Daniel, o Clédson, Neilson, pastor Neilson, né? Isaías. Tinha até aquele rapaz bem grandão que cantava na Igreja do Porto, esqueci o nome dele, que toca violão e cantava também. Que, inclusive, ele não pôde ir, eu fui, eu estava no processo de convenção, já estava cantando algumas canções, o Nelson me colocou ali. E eu ministrei e recebi aquelas ministrações daquela peça que falou comigo fantasticamente. Usava brinco ainda, né? Estava com o linguajar meio sujo, não estava muito limpo, de vez em quando soltava uns palavrão ali, queria tocar umas músicas ainda da noite e tal. Quem segurou ali a barra ali foi o pastor Neilson, que foi o cara que me discipulou ali no início, orava comigo. Eu ia para a casa dele, a gente almoçava, jantava junto, tomava café e saía de lá tarde da noite às vezes. E foi um processo muito bacana. E foi assim a minha conversão. Eu conto que foi assim, lendo a palavra de Deus, sendo liberto e decidindo ir para onde o Senhor me levasse. O Senhor acabou me levando para a Igreja Metodista, Zona Sul, onde eu conheci meu finado saudoso pastor Alencar, que hoje não se conta, está na glória, e onde fiquei durante ali todo o tempo dele, onde ele cuidou de mim, cuidou da minha família, né? Apresentou minha filha, batizou a minha esposa, né? Ali foi todo o processo. Fez o meu casamento, que eu casei, e ao mesmo tempo ele foi lá para fazer as bênçãos, e foi assim, cara. Eu não fui pela dor, não. Eu digo que eu fui mesmo porque Deus chamou e fui. Me decepcionei com a noite, porque o Senhor me fez. Eu acho não, tenho certeza. A gente acha que o Senhor só nos prepara dentro da igreja, né? Então, na hora que eu me preparei, e quando o Senhor viu que eu ia viver aquilo ali profissionalmente, porque eu parei de beber na noite, eu comecei a viver aquilo profissionalmente. Só que as pessoas que estavam do meu lado não viviam isso. E eu comecei a me decepcionar, gravava CD, gravava música, fazia trabalho, e decepção atrás de decepção, até que eu falei assim, quer saber, cara, eu vou largar isso aqui, eu não quero mais saber. Eu viajava, ficava longe da minha esposa, sabe? Passava os tempos de Natal, de Réveillon longe, em vez de estar com ela, com a minha família, que a minha filha ainda não era nascida. E aquilo ali foi, eu disse, rapaz, quer saber, eu não quero mais saber disso aqui, não. Só para você ter ideia, na última vez que eu toquei, que foi em 2011, nós estávamos nos preparando para o Carnaval, que em 2011 seria em maio, que justamente foi... março, que justamente eu fui para o retiro nesse Carnaval, né, desse ano que eu larguei a banda. Cara, eu tava com uma banda que a gente já tava tocando aí há 2 anos junto, assim, ó, cara, fechada, a banda tudo ensaiada. Eu lembro que a gente tava lá ensaiando, Carnaval, e pá, foi o melhor ensaio da minha vida. E o último, pra noitada. E eu falava para um amigo meu, né, o Marquinhos, falava assim, cara, hoje é o último dia, eu tô largando tudo. Ele disse, que nada, cara, tu vai fazer isso não, tu vai ver. E, cara, a galera tava numa vibe, todo mundo naquela emoção, tá chegando o Carnaval. Eu cheguei lá e falei, ó, quero falar uma coisa aí. Tô caindo fora, não quero mais saber disso aqui. Tô largando. Não, cara, não, eu tô largando a noite, tô largando tudo. Eu tô indo para Jesus, eu quero viver as coisas de Deus. Eu não quero nunca mais tocar. E eu lembro que alguém falou assim, tu nunca mais vai tocar, não, deixa eu corrigir. Não vou tocar mais na noite. Se eu for tocar novamente, vocês vão ver eu tocando para Jesus. E aquele foi o último dia. Eu lembro que eu ainda fiz uma festa em Humaitá, mas foi para me decepcionar de vez logo. Eu fui lá só para cumprir uma agenda com um amigo meu, e eu vi que aconteceu lá, não deu, foi ninguém, mas não deu ninguém, cara, nessa festa lá. E se eu tinha que me decepcionar mais, eu me decepcionei mais. Disse, rapaz, quero mais ver isso aqui não. Agora eu tenho certeza de tudo. E desde aquele tempo ali, larguei e nunca mais toquei na noite. E estou aqui até hoje, servindo o Senhor
O senhor tirou o baixo da minha mão e colocou o violão. Que era contrabaixista na noite, né? Álvaro, não sei se eu te contei essa história, cara, mas no dia que o Alencar foi, eu falei com ele nesse último dia. Tu Foi, sabe dessa cara? história? Não, sei Foi, não. cara, foi. Eu acho que um mês antes eu tinha conversado com ele, eu falei, Alencar, eu vou em Ariquemes, a gente vai fazer um negócio junto, nós dois. Aí no dia que ele faleceu, era meio-dia, eu tinha até essa conversa aqui agendada. Aí falou, cara, eu acabei de chegar, que eu vim no encontro de pastores e tal, vou almoçar, aí depois a gente conversa. Aí disse que ele almoçou e não voltou mais, para encurtar a conversa. Rapaz, eu fiquei tão mal com aquela conversa. E só aproveitando isso que tu tá falando, eu me arrependo de uma coisa grande, cara. E é tanto que teve uma época que eu tava meio pirado com essa situação. Todo amigo que eu via na rua, eu queria tirar foto com ele. Porque eu não tenho nenhuma foto com o Alencar, cara. Sabe, tantos outros amigos, né, de faculdade, aquela parada toda. E a gente se viu e a gente só bateu papo. Aí no outro dia que a gente conversou, eu não consigo mais ver o cara. Tanto que eu nem tive coragem de ir lá no velório. Mesma coisa aconteceu com o Ed, né? Olha, do Ed foi terrível, então, sabe? Eu fui pro interior, tava com a Glorinha, os meninos, aí na falei, Ed, eu vou almoçar na tua casa na volta. Beleza? Beleza. Aí eu atrasei no Jaru e ele tinha que ir embora para Buritis. A gente não conseguiu se ver mais. Então acho que uma dica boa que a gente tem que falar para os nossos amigos, por isso que eu fiz questão de chamar 2 amigos nossos para falar. Até mandei mensagem pro Neilson, ver se ainda está acordado, para entrar na live também. Caso você tiver oportunidade, se não tiver, cria oportunidade. Não deixa de abençoar, de falar com seus amigos, de dar palavra de bênção. Né? Muitas vezes o cara não faz nem com a esposa, né, cara, ou com os filhos. Então essa live também ela serve para isso. Na verdade, eu tenho uma experiência com o pastor Alencar muito forte, cara. Na verdade, o que aconteceu? O pastor Alencar foi meu primeiro pastor, né, cara? Foi meu primeiro pastor. E eu preciso contar isso, inclusive, nessa live aqui, rápido, correndo, porque vai edificar muita gente. Cara, a live é sua, meu irmão. A live é sua. O que aconteceu? O pastor Alencar foi a primeira referência paterna que eu tive depois do meu pai. Porque meu pai, eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos de idade. Então minha mãe nos criou só, ela foi nosso pai, nossa mãe. Então eu não tive uma referência paterna. E hoje eu prego, inclusive, sobre isso, Davi. Inclusive tem um seminário fantástico, né, cara, chamado Homem ao Máximo. Eu li esse livro, cara, que livro fantástico. Nós estamos precisando de mais homens de verdade. Homens que, como diz aquele filme, corajosos, que vão para frente de suas famílias, que lutam. E eu não tive essa referência paterna dentro de casa. E eu digo que a referência paterna ela é tão importante porque ela é aquilo que quebra a rebeldia do menino que cresce meio doidão, entendeu? É aquele pai, não, e acabou-se, cala a boca, acabou. E quando o pai falava alto naquele tempo, acabou. Não tinha de ficar negócio de ficar resmungando, era no pé da orelha, sabe? E eu não tive isso. Então, quando eu me converti lendo a Bíblia, cara, a gente acha que a gente sabe de tudo, né, cara? Hoje eu prego sobre isso. E o pastor Alencar, cara, foi um cara que eu resisti demais. Assim, eu não aceitava muitas coisas. Pensa num paizão mesmo, assim, confiava. Cara, o pastor Alencar foi o cara que foi lá, ensinou a enrolar minha filha quando ela nasceu. O pastor Alencar foi o cara que me visitava. Era um pastor mesmo, assim. Eu falo isso assim. Foi fantástico. Só que eu não tinha uma intimidade com ele, eu não cresci com ninguém assim, eu não tinha um cara do meu lado que eu dissesse assim, eu tive um pai, um amigo, então eu resisti muito, pastor Alencar. E o que aconteceu? Quando o pastor Alencar recebeu a nomeação dele e foi embora para Jaru, eu lembro que eu conversei com cara, a gente foi para um retiro em 2012, e eu lembro que a irmã Cida, eu não sei se foi a irmã Cida ou se foi a nenenzinha, que ainda estava pequenininha.
A do meio dele, a neném do meio, né? Eu acho que é a do meio, que ele tem 3 filhas, né? Era do meio, ainda não tinha nascido a mais novinha. E ela passou mal e teve que ir embora para casa. E aí ele ficou sozinho com uma barraca bem grandona. Cara, eu não levei nada pro retiro. Eu dormia em cima de uns panos aí embrulhados, Carapanã batia. Eu lembro que o pastor Lencar chegou e falou assim: meu filho, vem para cá para dentro. Mano, eu não fui, porque eu não queria, sabe? Não queria contato assim com ele, eu não queria, tipo, não fechava, sabe? A gente sabe que isso é rebeldia de você não ter tido essa referência paterna. E eu lembro que eu contei isso para minha cunhada, e minha cunhada contou para ele. E um dia, quando ele estava para ir embora, a gente fez um ato profético na cidade, a gente saiu para ungir a cidade, orar pela cidade. E ele dividiu a galera nos carros e falou assim: opa, você vai comigo. E eu, caramba, não queria com ele não. E aí a gente foi, entrou naquele carro, no carro dele que ele tinha pego do bispo, né, o Logan. E aí ele foi conversando com o filho: meu filho, eu sei que você tem uma resistência comigo, assim. Cara, foi a primeira vez que a gente teve uma conversa, ele destruiu aquela distância que a gente tinha, né? E foi fantástico aquela noite, só que ele já estava indo embora. E eu lembro que eu dei um presente para ele, um DVD de salmos, né, daquele pastor e cantor Daniel Ludwig. Dei uns 2 CD para ele levar. E depois que ele foi para Jaru, ele fica um tempo que dentro da igreja metodista existe uns regulamentos com os pastores que ele não pode fazer contato, né, com as ovelhas, né, que a gente fala, por causa do outro pastor que está chegando, né, para cortar esse vínculo, né, é um regimento da igreja. Depois de muito tempo, o pastor Lencar fez contato comigo, quando passa aquele período, né, e ele ligava para mim, mandava oração na madrugada, ele mandava mensagem: meu filho, estou orando por você, estou fazendo isso. Aí o que aconteceu, cara? Eu passei um tempo muito difícil na igreja metodista. O pastor Neus estava sendo levantado como pastor. Estava abrindo a igreja, que ele ficou na frente, que era do pastor Valadares, dos irmãos dos Valadares, que tinha se desmembrado, e estava abrindo a igreja IMK, né? Igreja Kadosh, alguma coisa assim. IMK Missionária Kadosh, acho que é isso, alguma coisa assim. E aí eu passei uma coisa muito invocada, que eu não vou resumir aqui, porque não dá para contar. E acabaram me botando meio que disciplina, cara. Mas me tiraram, né, do louvor da igreja. E eu sei que aconteceu várias conturbações, aí eu também já estava a fim de sair e ir congregar com o Neilson, viver essa nova experiência. E aí eu falei com a pastora Elisângela, que eu estava querendo sair da igreja, me desligar com a minha família, que a gente ia congregar agora nessa igreja e que eu ia ajudar o Neilson no louvor. E a gente foi para lá. Nesse processo, o pastor Lencar chegou perto de mim, ficou sabendo que eu não estava na igreja, ele falou assim: meu filho, eu quero que você venha aqui em Ariquemes e traga uma daquelas peças que você fez lá na igreja. Eu quero que você ministre aqui, eu quero, sabe, trazer aqui. Só que ele não queria que eu levasse ninguém da igreja. Eu acabei levando o pessoal da igreja metodista. Eu levei minha cunhada, levei minha esposa foi com a minha filha. Cara, se eu te falar, mano, que Deus me levou lá para me consertar com o pastor Lencar, para me despedir dele. Ele me levou lá, cara, para isso. Eu não entendi, Davi. Eu não entendi. Pastor Lencar me tratou bem, cara. Chegou, sabe? Saiu da cama dele, cara. Botou eu, minha esposa e minha filha para dormir no quarto dele. Sabe? Tratou assim, com amor tão grande. E eu lembro no sábado, cara, quando eu estava ministrando a canção. Aquela: eu não mereço sua misericórdia, mas tu... Aí tem um refrão, aí tem uma: me prostro aos teus pés, minha vida. Aí eu emendo com aquela parte: Deus enviou
Mano, eu não esqueço daquela imagem do pastor Alencar. Quando eu ministrei aquela parte assim, e quando enfim chegar a hora em que... Rapaz, ele tava assim, cara, ele tava... Eu não esqueço da imagem dele, ele assim, enfrenta, ele lá na frente, eu olhei pra ele, cara. Aí sabe o que aconteceu, Davi? No domingo, a gente ministrou a peça dos sonhos, uma mini peça que eu montei para diminuir para não ser grande, e eu estava ministrando aquela canção do Paulo César Baruch, Dependo de Ti, que é aquela, louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo, sei que é o refrão, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor. Cara, foi um mover na igreja. Tu conhece o irmão João Cruz, né? O irmão João Cruz foi com a gente. Mano, o irmão que a gente brinca, a gente chama, ei, gordão, caramba, velho, tu me fez chorar hoje. Aí dentro do ônibus conversando. Mano, foi um mover, a gente chorou tanto, chorou. Com a ministração do louvor, com a peça, com tudo, foi fantástico. Cara, o pastor Alencar foi das bênçãos pastorais. E algo no meu coração falou assim, vai lá na frente, honre seu pastor e peça perdão dele na frente da igreja. Mano, eu ouvi isso dentro do meu coração. Davi, eu não fiz, Davi. Porque eu lutei comigo mesmo, dizendo bem assim, cara, eu acho que eu tô querendo, eu acho que eu tô muito emocionado, e eu tô querendo, sabe, eu fiquei lutando comigo, assim, dizendo, eu acho que eu tô querendo me aparecer. Isso não vai ser legal, não. Não, isso não é de Deus, isso é de mim. Eu tô querendo me amostrar. Cara, era isso que me estava no meu coração, mas ao mesmo tempo, meu coração chegava assim, vai lá, cara, meu coração só faltou sair pela minha boca. E eu não fui. Eu sei que a gente se despediu. Passou um mês. Esse horário que você falou aí, uma irmã que foi com a gente, que é a esposa do irmão João Cruz, que foi dirigindo o micro-ônibus. Ela ligou para mim, diz aí se não é Jesus-incidência, enganada. Ela falou, fulano. Eu falei, não, irmão, é o irmão Álvaro. Ah, irmão Álvaro, eu liguei enganado, mas deixa eu te falar. Começa a interceder pelo pastor Alencar. Ele acabou de ter um infarto. Cara, eu levantei da rede. Mano, eu lembrei daquele dia, na hora. E eu tava congregando com o Neilson, eu falei sim, liguei pro pastor Neilson, falei, mano, vamos orar, o pastor Alencar acabou de ter um infarto. Cara, eu desliguei o telefone do Neilson, a irmã me ligou de novo. O Alencar não resistiu. Cara, foi uma semana que o Senhor me arrebentou. Cara, eu chorei uma semana. Minha esposa ficou mal porque me batia na porta. Falei, Senhor, eu não entendi, pai. Me perdoa. Eu não entendi. Cara, eu chorei demais, foi uma semana. Mas, cara, eu nunca na minha vida fui tão ministrado, Davi. E eu vou te dizer uma coisa, a minha vida foi transformada com a morte do pastor Alencar. Porque Deus me trouxe à tona tudo na minha vida, assim, cara. Tudo. Eu nunca esqueço disso. E eu falo assim, Senhor, eu não conheci o Pai que você colocou no meu lado. Sabe? Foi algo muito forte, foi uma semana que Deus ministrou. E desde aquele dia em diante eu digo assim, eu nunca mais eu vou deixar que isso aconteça. Eu vou ministrar contra a rebeldia dentro da igreja, contra a falta de entendimento com os pastores, com a dureza, com a rebeldia, com a falta de paternidade. E eu te garanto, mano, que daquele dia em diante a minha vida foi uma outra vida transformada. E eu lembrava daquela parábola que o Senhor... Parábola não, é parábola que o Senhor contava bem assim, ó. Se uma semente cair na terra e não morrer, ela fica só. Desde aquele dia, cara,
a minha vida foi impactada. Foi algo muito forte, uma experiência muito forte que eu tive. E hoje eu sou muito grato, mas é aquilo que você falou. A gente só dá valor quando a gente perde. A gente só entende. Tem coisas que faz parte do processo, né? Eu costumo dizer que a gente quer tanto, mas quando a gente tem, a gente não dá valor. E a gente acaba perdendo, e aí a gente quer dar valor, a gente quer fazer homenagem. E hoje, cara, eu cuido de meninos, de adolescentes que às vezes estão do meu lado. Eu ministro, falo, cara, ó, não joga fora essa oportunidade que você tem, não. Não joga fora. Sabe por quê? Porque um dia eu tive a oportunidade, eu joguei fora, cara. Eu me arrependi. Como eu queria, cara, ter aquele homem do meu lado de novo e estar do lado dele, sabe? Pastoreando a igreja junto com ele, vivendo tudo isso que eu vivo hoje do lado da pastora Elisângela, com a evangelista Cristiane. Mas, infelizmente, a gente precisa perder para aprender algumas coisas. Lógico que eu sei que foram coisas que vieram da minha vida de pecado, do meu engano, de tudo que eu vivi na minha vida, daquela presença paterna que faltou, que faz parte do processo, né? Mas eu creio profundamente, mano, que o Alencar está com o Senhor e um dia nós vamos nos encontrar. E eu vou ter o privilégio de olhar para ele e falar assim, muito obrigado por tudo que você foi na minha vida. O pai que você foi na minha vida eu não conheci, entendeu? Porque foi uma experiência, assim, fantástica. E eu conto isso, assim, de uma maneira tão profunda. Isso que você falou é muito. E eu prego sobre isso hoje, cara, onde eu vou. Quando chegam para falar mal dos seus pastores para mim, eu falo, cara, não faz isso, não. Eu lembro que tinha um irmão que estava com câncer e teve a pandemia. E eu fui visitar ele e a esposa dele, porque ele estava querendo largar a esposa. E a primeira coisa que eu cheguei lá, cara, vem me visitar, porque a igreja onde eu congrego, não sei o que. Chegamos lá, conversamos, tivemos uma conversa, sabe qual foi a conversa que eu falei para ele? Eu falei, meu filho, deixa eu falar uma coisa. Seu pastor é ser humano que nem você. Você sabia que nessa pandemia a igreja está fechada? Você sabia que a maioria dos irmãos não estão ofertando, não estão dizimando? Seu pastor agora mesmo pode estar passando uma luta pensando como é que ele vai pagar o aluguel da igreja amanhã. Como é que ele vai pagar a luz? Como é que ele vai pagar a água? Só que você está preocupado porque ele não vem aqui. Mas você já ligou para saber como é que ele está? Para saber se ele está bem? Para saber se ele está precisando de ajuda? Para saber se ele está precisando de um suporte? Porque eu sei que, pelo fato de ele ser pastor, você quer ser pastoreado. Mas ele é um ser humano, acima de tudo. E talvez ele esteja precisando de você. Cara, eu destruí ali. Eu destruí ali aquilo que muitas das vezes é mesmo, tem bastante visita, e não sei o quê. Irmão, se fosse aqui na igreja, né? Porque essa é a conversa que a gente usa. Porque a gente quer que essas pessoas sejam perfeitas, eles são seres humanos. Cara, Davi, se eu ficasse aqui contando para ti, a gente ia ficar aqui muita hora. Eu vivi uma coisa essa semana com um garoto que agora passou a ser homem, fez aniversário aos 18 anos. Eu fui pregar no lugar, não vou falar. Mano, a igreja se levantou contra mim, mano. Não deixou eu pregar. Começou a resistir o que eu estava pregando. Cara, foi muito forte, Davi. Sabe por quê? Porque Deus ministrava no meu coração. Olha aí como tu era. Imagine você estar lá na frente e Deus te dá discernimento. Você está se enfrentando. Você está pregando para a pessoa igual você era. Você era desse jeito. Você não concordava, você não falava. Esse rapaz que anda comigo se levantou, deu um testemunho, começou a chorar. E foi algo assim fantástico que aconteceu. E aí na hora, na volta do carro, que a gente leva um café, a gente vai tomando, eu falei assim, você já imaginou, mano? A dor de um pastor, de uma igreja inteira resistir ele, cara. E eu falei bem assim, e o que dói mais não é a igreja resistir. É ele tá só, cara. É ele tá só. E não tem ninguém para chorar, para orar, para compreender. E a gente chorava dentro do carro.
ele chorava. Falei, cara, seja um homem que hoje eu tento ser e que eu não fui lá atrás. Você vai fazer 18 anos, cara. Seja diferença, seja referência, seja diferença. Hoje você tem a oportunidade que talvez eu não tive lá atrás. Então, Davi, foi uma experiência muito forte. Eu digo que o pastor Alencar foi um Sansão. Ele matou mais na morte dele rebeldias dentro de mim do que na vida dele. A vida inteira dele. Então a morte dele foi algo assim dolorido, mas tremendamente transformador para minha vida. Se hoje, cara, as pessoas eu trabalhando, fazendo isso, cara, esse cara que hoje não se encontra no meio da gente. E eu digo que isso é fé, né, velho? É você não estar aqui para ver o fruto que você gerou. Isso é fé. Então, eu deixo isso aqui como um testemunho muito forte. Que, cara, ama. Tenta entender teu pastor, teu líder, não sei, cara. Mas não deixa para fazer isso quando ele estiver dentro do caixão. Não deixa para fazer isso quando ele não puder mais ouvir. Nem que seja chateado, nem que seja não concordando, mas converse, fale, seja homem. Vai lá, ó, não concordo. Por que o senhor agiu assim? Por que você me explica? Eu quero entender. Mas não fale por trás, ou então se afaste, corte vínculo. Não, cara, não faz isso não. Porque mais tarde tu vai se arrepender. Sabe por quê? Eu consigo compreender uma coisa, Davi. Você só vai compreender seus líderes. Você só vai entender seus pastores quando você começar a liderar pessoas. E quando você começar a viver as mesmas coisas. Ou talvez coisas até mais duras do que ele viveu para você poder entender a dor que eles vivem. Porque não é fácil não, mano. Tá só. Uma palavra, para terminar aqui, senão a gente vai estender, que me mexe muito comigo, é quando o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, no capítulo que ele vai morrer. Segundo Timóteo, capítulo 4, ele fala, Timóteo, não demora não. Vem, traz Marcos. E, cara, você já imaginou a dor do Paulo falando assim, no dia do meu julgamento, ninguém foi lá. Mas o Senhor estava lá. Você imagina um cara que abriu várias igrejas, que pastoreou várias pessoas, que no dia do juízo não tinha ninguém lá, Davi. Quando eu ouço aquilo dali, cara, aquilo me dói. Porque, cara, nossos líderes são homens. São seres humanos. As mesmas lutas que a gente passa, eles também passam. Então, quando eu olho aquilo ali, o apóstolo Paulo falando assim, cara, no dia do meu julgamento, ninguém foi lá. Mas o Senhor estava lá e ele me livrou da boca do leão. O cara tá falando isso na hora da morte dele. Eu estou sendo derramado e eu já estou partindo mesmo. Mas demora não, Timóteo, vem, porque Demas me abandonou. Todos me abandonaram. Cara, isso é muito dolorido, Davi. E hoje, quando eu enfrento isso, isso não me dói. Porque eu lembro de alguém que viveu tudo isso e eu não tive lá do lado para ser um amigo, para abraçar, sabe? Para chorar junto com ele, sabe? Para talvez dar uma palavra de refrigério nos momentos mais difíceis da vida dele. Porque a gente acha que o título pastor é como se ele fosse Jesus Cristo. Né? Ele é, mas o que eu estou aqui falando é o seguinte, parece que ele não vai ter nada, ele vai ser um santo, ele não vai passar dificuldade, ele não vai passar luta. Então, meu irmão, é isso que eu queria deixar e talvez seja a ministração da palavra de hoje, seja esse testemunho. E a palavra é essa. Muitas das vezes a gente vamos nos pegar só, mas o Senhor Jesus diz-me assim, eis que estou contigo até a consumação do século.
Eu nunca vou te abandonar e nem vou te desamparar. Hebreus 13, eu acho que versículo 5, se não falha a memória. Eu estou com vocês e não vos abandonarei. Sabe? E para nós é dolorido, né, Davi? Mas o Senhor recolhe os seus, né, cara? Tira ele da dor. E a morte, para aqueles que morrem no Senhor, é lucro. Ruim é para nós que ficamos aqui sem a presença dessa pessoa e choramos a sua ausência. Mas que lucro é esse? E eu digo com toda certeza que aquele pastor, o pastor Alencar, está com o Senhor. Porque aquele homem era um homem de caráter. E eu sei que eu deveria ter dito isso para ele, não para vocês aqui que estão ouvindo. Então eu digo para você, meu irmão, ame mais, abrace mais. Hoje eu entendo aquilo que Jesus disse bem assim, ei, Pedro disse, Senhor, nós abandonamos a nossa casa, nossa família por ti. Ele disse assim, meu filho, vocês vão ter 100 vezes mais de irmãos, irmãs, mães, nessa vida e na outra que está para vir. Então, às vezes, tem gente aqui que talvez não tenha pai, cresceu sem uma referência paterna, e Deus colocou um homem de Deus do teu lado para ser um pai para ti. E pelo fato de você ser uma pessoa rebelde que não teve uma referência paterna, resiste essa pessoa. Então, meu irmão, não faça isso não. Tente compreender a grandeza daquilo que Deus está colocando na tua vida, para você aprender, para que lá na frente você não passe pelas dores que eu passei. Amém? É isso aí, meu irmão. E o Senhor só faz isso agora, mano, desde ontem que eu tô chorando. Sabe que já venho nessa vibe há alguns anos, né, cara? Sim. E Deus vai ampliando as propostas. Acabou de ter uma live aqui a Glorinha faz 4 sextas para mulheres, né? E a mulher contando a história dela, né, assim, de emocionar, né? Uma senhora tá gestante. E a gente vê esse amor, né, dela com o marido, do marido com os filhos. Já é uma família diferente. É que nem a tua família hoje, é que nem a minha. Tu viu meu filho agora, né? O cara vai dormir e vem me beijar. Eu não tive isso também do meu pai, cara, infelizmente, né? A minha mãe também não tinha muito essa percepção. Só que Deus dá graça pra gente ter isso agora. O Senhor dá graça agora pro Álvaro verbalizar isso aí e me deixar choroso. As pessoas que estão acompanhando aqui estão chorosas. E quem vai ouvir também vai chorar. E como tu falou, foi muito pertinente, né? O legado que o Alencar deixou na tua vida, agora tu pode deixar na vida de outros, né? É por isso que o Senhor Jesus fala isso, né? Que a gente ia fazer coisas maiores do que ele. A gente vai entendendo, vai entendendo. Então, meu irmão, a única coisa que eu quero te pedir agora é que tu ore pela gente, abençoe a gente, vamos encerrar essa live. Amém. E quem ouviu, quem vai ouvir, será abençoado. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio, Pai. Que o Senhor venha alcançar muitas e muitas vidas, Pai, com esta live. Abençoa a vida do Davi, da sua família, de todos, com esse trabalho, que ele venha prosperar grandemente e alcançar muitas vidas para ti, Pai. Eu oro, talvez por alguém que ouviu esse testemunho, ouviu essas canções e foram impactadas, e querem sentir essa presença, e querem sentir essa transformação, Pai. Que o Senhor venha com o teu Espírito Santo trazer refrigério, trazer paz, trazer amor na vida deles. E principalmente, Pai, entendimento para que eles amem mais, para que eles digam que amem, para que eles abracem mais, para que eles valorizem aquelas pessoas que estão do seu lado, que querem o seu bem, Pai. Seja seus pastores, seja seus líderes, seja seu pai, sua mãe, irmão, filho, Pai, para que eles não venham deixar para talvez na hora ao qual aquela pessoa não possa ouvir. Que o Senhor, nessa noite, Pai, venha ministrar em nossos corações, trazendo uma verdadeira transformação de mente, Pai, para que a gente venha frutificar no teu reino e ser bênção e canal de bênção na vida de muitas pessoas, seja vizinho, seja amigo, seja parente. Eu oro e te agradeço, Pai, por
tudo que o Senhor tem feito em minha vida, nas nossas vidas, está fazendo, e eu creio que ainda vai fazer, Pai, para a honra e glória do teu nome. Assim oramos, unidos no só propósito, como igreja do Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Amém, amém e amém.